O Senado aprovou o projeto que prevê o repasse de R$ 600 mensais aos trabalhadores informais por um período de 3 meses. Então, para receber o benefício, o trabalhador deve ser maior de 18 anos, não ter emprego formal, não ser titular de benefício previdenciário ou assistencial, do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, exceto, gente, o Bolsa Família. É preciso ainda ter renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 salários mínimos. Microempreendedor individual também tem direito a esse auxílio emergencial, assim como o contribuinte individual do Regime Geral da Previdência Social, que trabalhe, claro, por conta própria. Trabalhador informal, empregado, ou seja, aquele que trabalha, mas não tem a carteira assinada, autônomo ou desempregado, inscrito no cadastro único ou que se encaixe nos critérios da renda familiar mensal. Mas lembrando que esse trabalhador vai precisar fazer uma autodeclaração que vai estar disponível posteriormente no site indicado pelo governo federal. Bom, a proposta, ela ainda precisa passar pela sanção do presidente para a edição de um decreto regulamentando a medida. Esse decreto é que vai explicar como serão feitos os pagamentos aos beneficiados. Então, por enquanto, gente, cuidado, não tem ninguém cadastrando trabalhador ainda para receber o benefício. Bom, e sobre este assunto, aqui no estúdio, eu recebo o Paulo Pacheco, que é economista e vai conversar com a gente aí um pouquinho sobre esse auxílio emergencial aprovado pelo Senado, proposto pelo governo. Paulo, boa tarde. Bem-vindo aqui ao Jornal Minas, primeira edição. Paulo, primeira pergunta que eu vou te fazer é o que todo mundo aí está perguntando. R$ 600, esse dinheiro ajuda em quê nesse momento da economia? Esse dinheiro é importantíssimo e espero que o Estado consiga ter velocidade para chegar até as pessoas, porque o informal, ele perdeu a fonte de renda dele já no dia 1 do fechamento. Então, nós estamos falando da manicure, nós estamos falando de pessoas que estavam ali trabalhando durante o dia para comer à noite. E são milhares de pessoas nessa situação no Brasil. E é um caso desesperador para essas pessoas viverem essa falta de recursos. Então, R$ 600 normalmente vai significar alguma perda de renda para essas famílias. Lembrando que para cada fonte de renda no Brasil, normalmente você tem 3, 4 pessoas que dependem dela. Sim. Então, você está falando de normalmente uma redução da renda familiar, mas os indivíduos não chegam ao desespero da fome, que é aí onde entra normalmente caos social, com um aumento crescente de desemprego. Então é muito importante, vai ter que ser muito rápido. Pois é, isso que eu ia falar. As pessoas estão preocupadas justamente com a velocidade que esse recurso vai chegar ali na ponta. Porque, como você disse, no primeiro dia, aquele trabalhador informal já está sem renda. Então, quer dizer, nós já estamos aí há 2 semanas dessa situação, já tem 2 semanas que esse trabalhador informal está sem receber. E você me disse que isso tem um custo que seria aproximadamente R$ 600 vezes 30 milhões de brasileiros que se enquadram nestes quesitos aí, né? De onde vem esse dinheiro, Paulo? Olha, dificilmente o governo vai chegar com isso a tempo. Esse é o grande problema. E esse dinheiro, vamos lá, não existe dinheiro do Estado, senão dinheiro do pagador de impostos. Isso é muito importante a gente explicar aqui, né? Isso é importantíssimo. O Estado é que tem maior capacidade de endividamento, ele imprime dinheiro, que gera inflação no futuro, mas o Estado, nesse momento, ele vai ter que fazer de tudo para tentar, no mínimo, dar um colchão de subsistência a essas pessoas. Esse dinheiro, depois, a sociedade como um todo vai ter que pagar. Sim. Ou seja, lá na frente nós vamos ter um período longo de retomada, que vai ser muito difícil, porque o desemprego está crescendo e vai crescer bastante nesse mês. Inclusive, já saiu dados hoje do IBGE que apontam aumento do desemprego no país, inclusive, né? Aqui, olha, a taxa de desocupação ou desemprego no trimestre encerrado em fevereiro de 2020 cresceu e chegou a 11,2%. Pois é, era fevereiro. Nós estamos estimando agora, já em março, mais de 1 milhão de novos desempregados. Entre 1 a 2 milhões. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, em uma semana, essa semana que passou, foram 3,8 milhões de desempregados. Isso é a região metropolitana de Belo Horizonte.
o que eu quero dizer é que não vai ter uma solução fácil. O nível de desemprego vai crescer muito rapidamente no Brasil. O Estado, a capacidade dele de sustentar uma sociedade é inexistente, não dá conta. A economia é muito maior, o problema é muito maior e a receita do Estado está declinante. Minas Gerais, mês que vem, são 7 bilhões de arrecadação a menos. Está tudo parado. O Estado vive do pagador de impostos. Se o pagador de impostos não tem receita, também não tem como pagar impostos. É uma situação, é uma bola que vai reduzindo no tempo ainda mais a capacidade do Estado de fazer algo pela população. Mas esse Estado que nós estamos hoje, Estado nos 3 níveis, ele está com essa dificuldade toda porque nós tivemos anos de problema. Nós estamos vendo agora o preço de não fazermos reformas decentes mesmo, na raiz. O Estado consome muito da riqueza nacional e aí esse cidadão que não está perdendo a renda agora, ele paga por essas coisas todas e anos, inclusive, de corrupção. O preço disso tudo chega para a gente. E aí não existe a possibilidade de a gente imaginar que esse Estado vai conseguir sustentar as nossas vidas. E olha, nada mais humano do que a possibilidade de um pai ou de uma mãe de família de poder pôr o sustento na sua casa. Temporariamente, foi retirado dele esse direito. Mas é claro que ele vai se perguntar, e aqui, como é que eu vou resolver o meu problema? É óbvio que isso vai acontecer e as pessoas entram em desespero. O que nós vamos ter nos próximos é exatamente esse problema. Pessoas que vão querer sair de casa para começar a trabalhar. Pois é, Paulo, e nos números do IBGE que você está falando, olha que preocupante. A taxa de informalidade atingiu 40,6% da população ocupada no país. Olha isso. Pois é, o informal é muito maior do que o formal. A gente fala muito da CLT, mas a CLT ela é hoje um universo muito pequeno perto do que é o país. Então, a quantidade de pessoas que, de repente, não tem mais renda. O que ela vai fazer? É claro que ela está se perguntando e ela já está desesperada, porque as contas chegam. As contas nossas do dia a dia chegam. E assim, não existe uma solução fácil aqui. A capacidade do Estado de resolver isso é muito limitada. Nós vamos viver uma situação crescente de pressão da sociedade em cima do governo, em cima das prefeituras, para liberação. E nós não sabemos se é o momento de liberar, mas as pessoas vão entrando em desespero. Elas precisam desse dinheiro do Estado é muito bem-vindo e tem que ser rápido. E eu não, infelizmente, má notícia, eu não acredito que o Estado, governo federal, Brasília, seja capaz de chegar tão rapidamente com esses R$600 na mão das pessoas. Porque ele nunca conseguiu fazer isso na história. Agora vai ter cadastro, vai ter isso, vai ter aquilo, até ver... Poxa, as pessoas estão com problema agora, já há 2 semanas, na verdade, né? Então, pois é, Paulo. Vamos infelizmente, né? A gente fala aí que esse dinheiro é necessário, mas é preciso que ele chegue logo também. Lembrando que as mulheres, né, que são chefes de família, elas vão ter direito ao benefício de R$1.200, é o dobro aí. Perfeito. Só antes da gente encerrar. Mais uma vez, muito obrigada, viu, Paulo? Obrigado pela participação, a possibilidade de falar aqui.